Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos ver alguns conceitos da geopolítica, como Estado, nação e país. Bem, o objetivo da aula seria conhecer esses conceitos utilizados para a compreensão da geopolítica. Mas afinal, antes de falar dos conceitos, o que é geopolítica, né? Vocês lembram o significado dos conceitos relacionados ao Estado, nação, território e país? É o que nós vamos aprender nessa aula, começando pela própria geopolítica. A geopolítica, ela é uma palavra associada a assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países, culturas e disputas territoriais. Geralmente, nós associamos geopolítica a estudo de conflitos apenas, mas não é só isso. Acordos econômicos feitos por países também são campo de estudo da geopolítica. Não é necessariamente só as guerras, mesmo que existam frases famosas dentro da geografia, como a geografia é a ciência usada para fazer a guerra. Não é só de guerra que a geografia se sustenta, né? Ela estuda todas as relações humanas com o nosso planeta. E a geopolítica não é muito diferente. Ela vai estudar justamente as relações políticas entre os países. Novamente, todos os acordos diplomáticos, incluindo conflitos e também como culturas ou disputas territoriais. Se a gente for falar de geopolítica no Brasil, dentro do Brasil apenas, a própria divisão estadual pode ser vista como uma espécie de geopolítica. A relação entre as unidades federativas brasileiras, que nem sempre foi pacífica, nós já tivemos passados conflituosos entre elas. Por exemplo, a Revolução Federalista, que começou pelo Rio Grande do Sul e praticamente foi uma guerra contra os outros estados brasileiros. Bem, o território do Brasil ele é dividido em regiões e é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Qual é o conceito dessas regiões? Nós dividimos o estado brasileiro em 5 grandes regiões, né? A região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Mas o porquê de dividir essas regiões nessas áreas? Na verdade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele dividiu o território brasileiro nessas regiões de acordo com as semelhanças que os estados tinham entre eles. Por exemplo, os estados do sul são os únicos estados que têm um clima subtropical, ou seja, é a única parte do Brasil que a temperatura chega próxima do 0 grau nos meses de inverno. Os estados do Sudeste têm uma similaridade em relação à população e às cidades. Querendo ou não, as maiores cidades do Brasil ficam na região Sudeste, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Na região Nordeste, além de ter sido a primeira região colonizada pelos portugueses do Brasil, existe um forte aspecto cultural que liga os estados como um todo. Na região amazônica, ou região norte, como eu falei antes, é a região brasileira, na verdade, coberta em grande parte pela floresta amazônica. Então, novamente, nós temos vários aspectos culturais que acabam ligando esses estados da região norte. Existe uma diferença, na verdade, entre a região amazônica e a região norte. A região amazônica ela abrange também um pedaço do Maranhão e um pedaço do Mato Grosso. Mas, para ser mais fácil de estudar, nós dividimos em região norte pelo IBGE. E por fim, a região centro-oeste, que foi a última região colonizada do Brasil, né? Onde é a última região da fronteira agrícola. Isso acontece também na região norte, né? Mas na região norte nós já
temos lá atrás, na colonização do Brasil, a implantação de algumas pequenas cidades. Bem, território. O conceito de território abrange mais que um estado-nação. Qualquer espaço definido, delimitado por e a partir de relações de poder se caracteriza como território. Uma abordagem geopolítica, por exemplo, permite afirmar que um consulado ou uma embaixada em diferentes países seja considerado como parte de um território de outra nação. Quando nós falamos de território, eu sempre brinco nas minhas aulas falando que o jeito mais fácil de entender a definição de território é quando nós olhamos o cachorrinho fazendo xixi para marcar território. Quando ele faz isso, ele está mostrando que esse lugar tem dono, né? Então, o território é uma área delimitada e que, teoricamente, tem um dono. Quando nós falamos de um país, o dono de um país é a nação desse país, é a população dele. E como foi falado nesse exemplo, se eu tenho um consulado brasileiro dentro dos Estados Unidos, dentro de Israel ou de qualquer outro país, aquele pedacinho de mundo faz parte do Brasil, né? Ele é um território de outra nação dentro daquele espaço. O mesmo se aplica a consulados estrangeiros dentro do Brasil. Um consulado norte-americano dentro do Brasil, ele respeita as leis norte-americanas. E assim por diante vai acontecer com qualquer consulado. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder. Como eu falei do exemplo do cachorrinho, quando nós falamos de território, é literalmente algo que nós temos a ideia de posse. Aquilo pertence a alguém. Quando nós falamos de países, aquilo pertence a um país. Limites e fronteiras, né? Será que existe alguma diferença entre limite e fronteira? Na verdade, sim, né? Nós nos referimos aos limites quando queremos falar da linha que divide uma área e outra. Por exemplo, o limite entre o Brasil e o Paraguai é o Rio Paraná. É um limite físico, no caso. Não dá simplesmente para eu cruzar a pé, se não existisse a ponte da amizade. Seria impossível cruzar a pé entre um país e outro, porque existe uma barreira física. Mas nem sempre é assim. Existem vários lugares do mundo onde nem sequer existe uma barreira física. E o limite é basicamente uma linha imaginária. Mas estão vendo? Sempre que eu falo de limite, eu falo de linha. É aquela questão. Eu estou agora em um país e agora em outro. É apenas um tracejado, uma linha imaginária. Quando eu falo de fronteira, por outro lado, a fronteira é toda a área de influência geográfica nas proximidades de limite. E ainda pode ser aplicada a outros exemplos que eu já vou falar. Vamos ler aqui. O conceito de limite relaciona-se com a ideia de divisão, que muitas pessoas imaginam pertencer à ideia de fronteira, o que não é correto. O limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. A ideia desse conceito remonta à constituição do Estado moderno e à sua necessidade de determinar com total precisão os pontos do território sobre o qual ele exerce a sua soberania, incluindo seus valores constitutivos, idiomas, moedas e outros aspectos. Os limites existem, inclusive, dentro de um país. Por exemplo, o limite entre o município de Curitiba e o município de Araucária é um limite, é uma linha que divide os dois municípios. Continuando, fronteira, por outro lado, o conceito de fronteira é mais dinâmico e designa uma frente de expansão ou uma zona de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes. Ao contrário de limite, é uma noção mais exata e fixada judicialmente. As fronteiras são mais fluídas e há mais comunicação e interação.
Aqui no estado do Paraná, nós temos todo o município ou a cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, fazendo parte de uma fronteira. Em qualquer parte que você esteja dentro da cidade de Foz do Iguaçu, é correto afirmar que você está na fronteira do Brasil. Então a fronteira ela é muito mais abrangente. Um outro exemplo ainda que nós podemos dar de fronteira seria dentro do território, como por exemplo a fronteira agrícola. Mas antes disso, vamos para uma atividade, né? Explique quais são as diferenças entre fronteira e limite. E agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? O limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países, mas também pode ocorrer entre unidades de uma federação, como os estados, por exemplo.
A fronteira, por outro lado, descreve a área controlada por um poder administrativo ou político, sendo mais fluida do que o limite. Basicamente, a fronteira é a área do entorno entre os limites. No Brasil, nós temos ali as fronteiras externas, né? Olha só. Quais países que o Brasil faz fronteira? Todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. As divisas no Brasil, geralmente elas são aplicadas aos estados, né? Porque não existe uma questão fronteiriça entre dois estados, não mais pelo menos. Então nós temos as divisas territoriais entre os estados brasileiros e os limites nós podemos tracejar todos os limites municipais que acontecem no Brasil. Beleza? Dando continuidade. Quando usamos o termo fronteira agrícola no Brasil, por exemplo, estamos falando das áreas mais ou menos definidas onde a produção agropecuária avança sobre as áreas naturais. Não se trata dessa forma de um limite preciso, mas de uma zona móvel onde acontecem diferentes interações em diferentes perspectivas, incluindo nesse caso conflitos territoriais, grilagem de terras, ocupação de áreas públicas e privadas e vários outros elementos. Então, quando nós falamos de fronteira agrícola, é importante lembrar que ela é móvel, né? Existe uma espécie de limite onde nós temos a área natural, intocada, e a parte onde as pessoas estão expandindo seus negócios agrícolas, avançando a sua fronteira agrícola. Dentro dessa área, muitas vezes acontecem conflitos até mesmo, como é o caso das grilagens de terra, né? Que poceiros tomam posse de até mesmo de propriedades, sejam elas indígenas ou de outras comunidades tradicionais daquela região. O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território e que exerça sobre a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima no território a ele correspondente. Bem, quando nós falamos de Brasil, o Brasil é um Estado soberano. Ele tem o seu território, tem a sua nação e a sua legislação, que nada mais é do que um conjunto de regras que levam os cidadãos brasileiros a terem uma boa vivência. Vamos para mais uma atividade. Analisando que o que estudamos, explique o que é um Estado. É correto afirmar que o Brasil é um Estado? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta dessa atividade? O Estado corresponde a um conjunto de instituições no campo político e administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação. Portanto, é correto afirmar que o Brasil é um Estado, uma vez que ele apresenta um conjunto de instituições político-administrativas, um território e uma nação. Bem, então, para nós termos um Estado-nação, nós temos um povo somado à cultura, mais o território. Com isso, nós temos ali uma nação. Sempre que nós temos um povo e uma cultura, nós temos uma nação. Nem sempre precisamos do território, né? Existe essa questão, né, de povos e nações dentro de uma área ou não. Por exemplo, os ciganos, eles são considerados por eles mesmos uma nação, mas eles não têm um território físico no mundo. Não existe um país para eles determinado, né? Não existe o país cigano. Eles estão espalhados pelo mundo. Muitas vezes a situação de nação abrange mais de um povo. Por exemplo, o Brasil. No Brasil, nós temos todo o povo que veio de fora, né, dos mais diversos lugares. Então, nós temos povos que vieram da Europa, do continente africano, mas também nós tínhamos os povos nativos, originários daqui. E todos esses povos somados hoje são a nação brasileira. Geralmente, para conseguir reger as ideias dessa nação, é preciso existir um governo que cria as leis, né, um conjunto de regras próprias desse país ou desse Estado-nação. Beleza? País, então, ele leva em consideração os aspectos físicos e Estado, os aspectos políticos. Beleza? O governo, então, é quem assume esse conjunto de regras, né, e acaba determinando esse conjunto de regras que deve ser seguida por todos os povos de uma nação. O ideal é que os governos sejam sempre administrados por pessoas que representem toda a nação, né? Que ele seja representativo dentro desses povos. A diferença entre Estado e governo está na hierarquia entre ambos. O governo é, na verdade, apenas mais uma das instituições que compõem o Estado. Ou seja, é a esfera pública responsável, por administrá-lo. Os governos são transitórios, geralmente elegíveis através do voto, exceto em ditaduras ou em governos absolutistas. Enquanto o Estado é permanente. Independe de quem esteja no governo, né? Os governos, eles são temporários, já o Estado é permanente. País. Um país é um território delimitado por e a partir de relações de poder, tendo que apresentar território autônomo, governo e população. Nesse mapa nós vemos todos os países do mundo representados por suas bandeiras. Obviamente, os países que ficam em ilhas muito pequenas, não dá para ver a bandeira de direito. Sobre a soberania nacional, é importante lembrar que é o controle, né, que o país, que o governo exerce dentro do seu território. Não se pode, dentro do Brasil, por exemplo, alguém ser julgado por leis de outro país, né? As leis que regem dentro do território brasileiro são brasileiras e por isso nós temos a ideia de soberania. Bem, nessa aula nós compreendemos alguns conceitos importantes da geopolítica, tais como Estado, nação, território e até mesmo o país. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.